Bom, pessoal, dando prosseguimento aqui, né? A gente tem outra pessoa da audiência, né? Queria agradecer a Camila Santos por estar aqui com a gente também. Vai contar um pouquinho da história dela, né? E o que ela está buscando aqui com essa ajuda da Tati. Então, Camila, conta um pouquinho então da sua história, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Em 2019, eu vim para o Canadá porque a minha formação é pedagogia no Brasil. Só que a minha carreira no Brasil, ela perpassa por vários setores. Eu sou realmente, assim, para entender meu currículo é um pouco, é complexo. Porque eu comecei na área de qualidade, ISO 9000, dando treinamento, que é uma área que me ajuda bastante, muito, até hoje. Então, assim, eu comecei sendo auditora interna, depois eu mudei para coordenadora de qualidade, depois eu fui ser representante de direção. Quando você trabalha com qualidade e auditoria, você tem uma probabilidade enorme de estar em vários lugares, né, ao mesmo tempo. Daí eu fui ser coordenadora comercial de uma empresa, e depois passei muito tempo nessa área de treinamento. E aí, depois de muito tempo, eu resolvi voltar para a sala de aula. E aí foi quando eu voltei para minha vida de sala de aula, que já fazia muito tempo, desde a faculdade, que eu não estava mais. E aí eu fui ensinar, fui trabalhar como assistente de coordenação e professora do bilíngue de uma escola muito grande em Recife, muito renomada. Nessa escola, eu tive a oportunidade de crescer bastante com esse projeto do bilíngue e também com o trabalho com crianças especiais, com TDAH e autismo. Então, assim, eu posso dizer que eu tenho uma habilidade muito grande em lidar com crianças que estejam no espectro e tenham o TDAH. Eu tenho TDAH, Lorenzo, meu filho, tem TDAH, e eu comecei a estudar muito sobre isso. Então, eu trabalhei com crianças que tinham TOD também, que é o transtorno opositor. Eu trabalhei com todas essas crianças. E aí, eu comecei a ver que era um sonho meu antigo voltar para o Canadá, porque eu já estive aqui em 2006. Eu vim estudar inglês, e aí eu não queria ter ido embora, mas precisei ir. E era um sonho antigo eu voltar. E aí, eu me preparei para isso. Eu me preparei para vir, para estudar para o IELTS, fazer os 3 meses de inglês, era full time, e eu tinha que ficar o dia todo na escola. E eu me preparei também para não trabalhar, para me dedicar ao inglês, porque eu já estive aqui antes e eu sabia que sem a língua eu não conseguiria arrumar nenhum trabalho. Qual é a escola? Você lembra de 2006 que você estudou? A WTC, Ah, Western Town College. legal. Porque eu estudei em 2006 aqui também. Eu estudei na antiga PLI, onde é a Kaplan, eu acho. Não tem mais. Eu estudei lá. E aí, como eu já sabia, da primeira vez que eu vim, eu trabalhei em bar, né? Na verdade, naquela época eu fiz muito dinheiro, mas só que você estudou tanto no Brasil e eu não queria mais aquilo pra mim. Naquela época eu era jovem, eu tava com 26 anos, é diferente. Você quer viajar, quer fazer suas coisas. Então, assim, aquilo é tudo uma diversão. No segundo momento eu já era mãe. Então, eu já vim com o Lorenzo. Então, assim, eu não poderia colocar meu filho numa situação inferior à que ele vivia. Não porque, Camila, não podia de jeito nenhum, mas eu não queria fazer isso com ele. Eu não queria tirar ele de uma escola tão boa que ele estava para vir para cá e ficar numa situação, como é que eu posso falar assim, desprovida, na verdade. Então, Ou incerta, né? eu me preparei para vir para o Canadá. Não foi uma coisa que eu fiz assim, vou para o Canadá. Não, eu me preparei para estar aqui. Legal, bacana. Só que eu vim para fazer essa pós em autismo, e aí, com os 3 meses, eu meio que projetei na minha cabeça. O dinheiro que eu tenho, eu consigo pagar o primeiro semestre todo, eu consigo me organizar se eu arrumar um trabalho. E aí, em março, que era justamente, eu terminei o curso, eu comecei em dezembro, em fevereiro, finalzinho de fevereiro eu terminei, apliquei para George Brown, e aí começou o Covid. E aí não tinha emprego. Não tinha emprego e eu não queria voltar. E assim, eu tinha uma reserva. E aí a pessoa, na época, a empresa que me ajudou a vir e tal, tinha uma solução para mim. Falou assim, ó, Camila,
a gente tem um college privado que te dá uma oportunidade de ficar aqui legal, porque não existia a possibilidade de eu estar aqui sem documentação. Eu não queria isso para mim. Certíssimo. Essa possibilidade, ela não existia na minha mente. Deveria ser assim para todos os brasileiros que vêm para cá. Ela não passava na minha cabeça. Eu queria estar aqui de forma legal. E aí ele falou assim, ó, Camila, tem um college privado, não é a mesma coisa. Ele foi bem honesto, não tem o mesmo peso. É muito mais fácil. Mas você vai estar aqui legalizada durante 2 anos. E aí você tem o seu tempo. E você pode pagar parcelado. Porque o college público, na minha época, hoje tem várias possibilidades. Na minha época era o dinheiro. Não tinha esse negócio de parcelar ou pedir. Hoje em dia tem algumas empresas que te emprestam dinheiro para você fazer college e tal. Não, na minha época tinha que pagar mesmo. Era dinheiro. E aí você fez lá no Business Management, né? E eu fiz na Tisson. Assim, a pessoa tem que ser honesta, até porque o público tem muita gente que estudou lá. Você aprende, melhora o seu inglês, mas assim, vamos dizer que é um curso técnico do Brasil. É um curso técnico. Você comprou tempo, né? Você ganha tempo, mas se você quiser, você também aprende. Tipo, tinha muita coisa assim de contabilidade que eu não entendia. Lé com cré, minha roommate, ela é contadora. E aí, na hora da prova, a gente tinha que fazer a prova. Então, tipo assim, eu conseguia entender, melhorar algumas coisas, assim. Eu não estou dizendo que eu sou expert nisso, mas eu estou dizendo que se você quisesse, até na privada, não é dinheiro perdido. Assim, não é um curso técnico, tipo microlins, vamos dizer assim. Como você vai parar no fashion? Então, aí começou o Covid, e aí as coisas mudaram, e desde muito nova eu sempre quis fazer moda. Minha mãe é diretora de escola durante muitos anos, professora. E quando eu tinha, assim, eu trabalhei em shopping durante muito tempo. E eu já era muito ousada. Eu trabalhei na Ziz Fashion, que era uma loja que era muito diferente. Era o estilo da Guaraná Brasil. Acho que só quem é da década de 80 que vai lembrar. São lojas que você tem que ter muita autenticidade para usar as roupas de lá. E eu já era desse jeito. Eu já usava o que ninguém queria usar, o que todo mundo achava que era... esse negócio é horrível, eu usava. Então, tipo assim, eu tinha um olhar muito diferenciado. E eu lembro que eu era 3º ano, mais ou menos, e uma amiga me chamou para ir morar em São Paulo e eu tive medo. E ela falou assim, nossa, Camila, mas tu ama moda, tu tem todo um tato para isso, não sei o que lá. E eu tive muito medo. E eu lembro que todo mundo que eu falava que ia fazer moda, falava assim, você vai morrer de fome em Recife. Porque Recife, eu tô há 6 anos longe de Recife. Mas na minha época, o seu sobrenome era muito importante. Então, assim, Recife era um lugar muito pequeno, muito, muito pequeno. Eu considero pequeno porque eu já fui para vários lugares hoje em dia e eu vejo o tão pequeno que aquele lugar, ele né? Eu amo Recife e tal, mas a gente tem que dizer a verdade. Então, assim, eu fiquei pensando assim, se eu fizer moda, eu não vou ter oportunidade, porque eu não tenho história triste para contar. Não venho de família ruim, eu tive muito amor na minha vida, graças a Deus. Não tenho nenhuma história triste para contar, mas não sou rica. Então, assim, nunca fui. Então, assim, minha mãe é muito esforçada, meu pai, graças a Deus, me deu muito amor, muito afeto, muito carinho. Então, eu fui muito rodeada de muito amor na minha vida. Então, assim, eu fiquei com medo. E como minha mãe já estava ali, na cara do gol, aí eu falei assim, eu queria fazer letras, porque eu gosto de falar, eu amo história, amo redação, amo tudo que envolve estudo. E aí, eu nessa época, tive um namorado, e eu acho que sabe que quando você se perde, assim, dos estudos, eu era muito estudiosa, eu estudei em colégio de padre a minha vida inteira, eu era muito estudiosa, mas eu fiquei, assim, muito ruim em tudo. E eu fiz pedagogia e letras. E eu, assim, me achava, foi uma fase da minha vida, quando a gente tem, assim, adolescente que se acha, vou passar de primeira, não passei. Não passei na Federal, passei só na Católica. E aí eu falei assim, vou fazer pedagogia. E quando eu estava no 3º período, 4º, mais ou menos, eu fui estagiar na escola que minha mãe era diretora, que era numa comunidade bem pobre chamada Ilha Sem Deus, que hoje em dia é Ilha de Deus.
E aí eu fui estagiar nesse lugar e falei, Deus me livre, não quero isso pra minha vida, Deus me livre. E eu chorava, eu ia pra casa. Só que eu acho que tudo aquilo era um ensinamento, era uma passagem da minha vida que Deus queria muito que eu mudasse, que eu entendesse, que eu aprendesse, que eu entendesse que a vida, ela é feita de coletivo, que eu aprendesse a lidar com o ambiente como um todo. E aí eu comecei a ver um pouco fora da caixa. E aquelas crianças, 17 alunos que não sabiam ler no primeiro ano, ou muitos deles não sabiam nem as sílabas, eles me conquistaram. E eu entendi o porquê de eu estar ali. Eu entendi o porquê daquele lugar que me trazia tanto medo, tanto desespero de eu estar ali. Eu entendi tudo aquilo. E aí eu falei para minha mãe, eu vou pagar só 2 cadeiras e ver se eu aguento esse curso aí. E aí foi uma amiga que falou assim, Camila, pedagogia não é só sala de aula. Pedagogia é treinamento, pedagogia você pode montar muita coisa sobre educação, você pode dar aula em faculdade, tem outras vertentes que não é só sala de aula. Você está ligando muito pedagogia a professor. Então, assim, não é só isso. E aí eu comecei a ver que realmente não era só isso. E falei assim, vou terminar o curso. E aí terminei. E aí a minha carreira foi só aumentando, graças a Deus, no Brasil. Eu nunca fiquei desempregada na minha vida, nunca. Eu sempre saí de um lugar para outro. E aí eu fui crescendo. Então vamos focar aqui no Canadá, senão a gente fica focando no Brasil e aí a gente quando, se perde. Aí quando começou o Covid, eu falei assim, chegou a minha hora. Eu não quero mais sala de aula. Aí você foi pra fashion. Legal. Aí eu falei, bacana. eu vou ter que ir atrás do meu sonho de criança. Eu não sei, eu acho que o Covid mexeu comigo, mexeu com todo mundo ficou em casa aquele tempo todo, e eu revi minha vida e eu falei assim, eu posso fazer isso. E aí vem o grande desafio, tá? Fui lá, Fashion Management. Tudo certo, estudei tudo aquilo ali e falei, esse é o curso que eu quero. Eu já tive uma loja virtual no Brasil, eu falei assim, tá beleza, dá pra eu fazer. E aí, meu visto demorou muito para ser aprovado, para chegar. Entendi. O curso tava lá, cheio, full. E o cara ligou para mim e falou assim, Camila, da George Brown, tem um curso de Fashion Design que tá open. Eu falei, não sei costurar, não vou fazer. Ele falou, não, aquele dali, eu queria contratar ele. Eu não sei o nome dele, eu esqueci, mas eu queria contratar ele. Porque ele vendeu o curso. Ele vende açúcar para diabético. Ele falou assim pra mim. Vou aproveitar então, já que estão falando de jabá aí, vou falar aqui também. Enquanto a Camila se organiza e toma água, pessoal, não pode esquecer da WeBurger. Se você tá aqui no Canadá e não provou hambúrgueres gourmet, eu sempre falo, né, essa parte de pensar diferente, fazer aquilo que gosta. Quando eu conheci o Renato, eu falei, cara, você é maluco, você tá fazendo hambúrguer pra canadense, a mesma coisa que canadense fazer samba pra brasileiro, e incrivelmente eu estava errado, que bom, porque é um hambúrguer fantástico. Então sigam eles aparecem em pop-ups pela cidade, um hambúrguer maravilhoso. Agora estão também fazendo cachorro quente, outras coisas. O Renato inventa cada coisa que é surreal. Se você tá de dieta, não encontra. Mentira, pode encontrar também, que tem coisa legal pra todo mundo. E aproveitando também, mais um recado, a gente está aqui do lado da Brasil Remitência, né, que é uma empresa que está há 32 anos no mercado. Então, se você precisa mandar dinheiro para o Brasil de forma rápida e segura, com atendimento personalizado, entre em contato com a Ângela da Brasil Remitência, né, não só ela, a equipe maravilhosa dela pelo site. Enfim, é nossa indicação sempre, ajudando a comunidade brasileira há muitos anos. Bom, vamos continuar então, Camila, continua. Então, aí ele me ligou e falou assim, Camila, vê só. Eu dei uma olhada aqui no seu background, você já tem muita experiência, e aí você já fez business management, por que você vai fazer fashion? Eu falei, não, vou fazer fashion design. Ele falou, não, você vai... Olha, presta atenção, Camila, você vai ficar aqui entendendo tudo do mercado, porque você vai entender da indústria, de como a roupa chega, e ele me vendeu isso, e eu falei, não sei costurar, não sei desenhar. Eu entendo de moda como stylist, que é o que eu gosto de fazer. E ele falou, não, você... Aí eu falei assim, qual é a chance que eu tenho de fazer outro curso? Né? Tipo assim, de esperar. Aí não bate, né? Os prazos do college, de tudo. Eu falei, eu vou ter que fazer.
E foi o maior desafio da minha vida. Eu acho que mais que a maternidade. Não vou mentir. Eu enlouqueci, quase assim. Eu engordei 22 quilos no college. 22 quilos. Eu quase enlouqueço todas as pessoas que estavam ao meu redor. Lourenço ficou sem mãe. Porque como faz para sobreviver com um filho, tendo que pagar todas as contas sozinha, tá? Me orgulho muito disso. Vale, abre aspas, Camila. Me orgulho muito disso. E aí, quando eu comecei nessa fase de querer fazer o college, eu sabia que era full time. E eu sabia que as 20 horas não iam me dar o dinheiro que eu precisava. E aí eu abri uma empresa de cleaner com a minha roommate. E aí a gente eu fiz conexões. E uma pessoa muito bacana, o dono de uma empresa muito bacana, que é brasileiro. Ele tem part-times e ele me passou vários, mas assim, eram muitos. E eu não tinha ninguém, ajudante nenhum. Era eu e Andresa, minha partner, e a gente sobreviveu. Eu tinha, eu acho que 10 part-times. Eu estudava de 8 às 6, largava às 6, começava a limpar às 7 da noite até mais ou menos às 3 da manhã. Eu dormia 4 horas por dia durante um ano e um pouquinho. Eu dormi 4 horas por dia de segunda a sexta. Sábado e domingo eu conseguia dormir mais e eu passava o dia inteiro desenhando. Porque, tipo assim, tinha uma matéria que eu tinha que... Não é o desenho que é o do sketch, não, é o desenho da roupa, que é super diferente, que você olha para a roupa do lado. Eu passava 12 horas sentada, desenhando, fora as costuras. Então, assim, é um curso muito puxado, muito prático, muito, muito, muito puxado. E aí, eu achei que quando eu me formasse, as portas iriam se abrir, eu estaria aqui, ó. Eu tenho experiência no Brasil. Deixa eu te falar, eu conheço alguém que, inclusive, pensava assim também. Inclusive, é o motivo desse podcast existir. Porque eu também achava isso, né? Chegar aqui, na hora que eu pegar meu piá, vai ter empresa fazendo fila aqui. Calma, galera. E não é bem assim, né? E aí eu falei assim... E aí, meu filho, o Lorenzo, ele tem síndrome do pânico. Também foi um dos problemas que a gente veio pro Canadá. E aí eu precisava cuidar dele. Ele não estava tão bem... E aí eu falei assim, acabei o college agora, tem um tempo, eu ainda tenho uma empresa que me dá o dinheiro que eu preciso para sobreviver e eu vou cuidar um pouco do meu filho até eu começar a aplicar. E eu terminei o college minha formatura foi em junho e aí eu fiquei até dezembro sem aplicar, tá? Sem aplicar... Só cuidando de Lorenzo, cuidando de mim um pouco, tal. E aí, trabalhando só à noite. Do ano passado, né? Isso. Quando foi em janeiro, eu falei, agora chegou a hora. E aí, eu achei assim, tô pronta. Eu já sabia fazer currículo, porque eu trabalhei muito tempo na área de qualidade. Então, é qualidade / recursos humanos. Então, mas só que eu sabia fazer o currículo do Brasil. Tirou as palavras da minha boca. Então, eu assim, não, currículo eu sei fazer. Currículo eu sei fazer. E a gente também paga a cadeira na George Brown sobre montar o resumê e tal. Eles têm uma equipe para fazer isso, tal, que eu nunca usei, ok, mas... mas a gente tem. Nunca usei, me arrependo. Não façam isso, mas eu não tive tempo. E aí eu comecei a aplicar. Por incrível que pareça, eu fui chamada para muitas entrevistas. Muitas. E o que me chamou a atenção foi... A grande maioria era por conta da área de qualidade. Não era por nada. É porque, como eu tenho vários cursos de ISO 9000, isso chamava a atenção de todos os lugares. Certificação. Mas era dentro da área de qualidade quando você aplicava? Não. Era fora? Era fora. Não, desculpa. Era qualidade dentro da moda? Isso. Assim, um pouco. Bem específico, né? Bem específico. Um pouco. E aí, o que me chamou a atenção foi... Eu fiz várias entrevistas para TJX, que é Winners. E assim, eu passei... Teve uma seleção que eram 5 etapas. Eu passei nas 5.
E sempre quando chegava no final, era essa história de dar referência. Eu não tenho. Eu não conheço ninguém que fez moda aqui. E eu não chegava no final. E eu comecei a ficar louca. E eu coloquei, que eu contei no Indeed, 395 aplicações. Ó, você não assistiu o podcast que a gente chamou especialista de moda, que tem um podcast de moda, chama Moda na Mochila. Se tivesse assistido, você ia ter contato com ela. É Mariana, eu sigo ela. Então. Eu ia fazer o curso dela agora, inclusive, mas deu um probleminha, mas assim, ela é maravilhosa. Mas ela tá morando fora. Ela mudou. Mas assim, ela conta um pouco dos perrengues, de como é difícil essa área aqui. Opa! Trabalhar com moda, Não, é muita vaidade, é muita coisa. E aí eu comecei a ficar desesperada. Porque assim, eu batia na trave toda hora. Toda hora. E eu não estava mais aguentando não usar meu cérebro. Aquilo estava me matando de um jeito. Esses trabalhos, não desmerecendo nada, porque foi o que me salvou, que pagou meu college, inclusive. E eu fiz muito dinheiro na área da limpeza, tá? Abre aspas, eu fiz muita grana nessa área. Mas não é uma área que eu quero estar. Não estudei para isso. Não é uma área que meus olhos brilham. Não é uma área que eu tenha que estudar, que eu tenha que rever as coisas, que eu preciso me dedicar, que eu tenha meetings, que eu tenho deadlines. Eu preciso disso na minha vida. Eu preciso disso. Eu preciso de objetivo. Eu preciso de data para entregar relatório. Eu preciso de coisas que eu vá crescendo. E aquilo ali estava começando a me deixar muito triste. E aí eu comecei a ficar meio depressiva. E aí eu falei assim, nossa, não tá dando. E eu comecei a aplicar e nada, não tinha retorno. E aí foi quando eu comecei a entender, de fato, que o meu currículo, ele sempre... eu chegava no patamar, batia na trave porque eu não tenho referência e também, muitas vezes, overqualify. Muitas vezes. Aí eu peguei um dia, já estava esgotada de colocar, e aí eu falei assim, eu vou colocar no grupo do meu prédio, porque eu moro num prédio que tem um grupo de Facebook, e é um prédio que tem 3 torres, sabe? E é um prédio bem... É lá na Islington com... Amabel. É Amabel. Eu estou lá quase todo dia. Tenho muitos amigos lá. Sei onde que é. Tem muito brasileiro, tem muito de tudo lá, né? E assim, é um prédio onde eu comecei a ver que as pessoas, elas se socializam. E aí eu disse assim, é minha última cartada. Eu coloquei lá que fiz moda, que estava desesperada. Eu não tive vergonha. Eu falei que estava passando por um processo, que não conseguia referência, não conseguia nada e não estava conseguindo. Aí uma pessoa entrou em contato comigo, outra. Eu acho que aquilo me deu energia, porque eu acredito muito em energia. Eu acho que eu já estava vibrando tão para baixo que, assim, não foram eles que me deram o meu emprego, mas eles me fizeram acreditar de novo. Calma, vai dar certo. Tem um jeito para isso. E aí, eu marquei uma call com 2 pessoas, ele me ligou e falou assim, Camila, você pode me mandar o seu resumo? Eu falei, mandei. Aí eu mandei. Ele falou, olha, apaga tudo. Apaga tudo. Você quer entrar no ramo da moda. Você já trabalhou em mall no Brasil? Eu falei, 5 anos. Já trabalhei em mall. Ele falou, coloca só isso. Coloca só que tu foi vendedora, coloca o nome das lojas, apaga tudo e começa a colocar currículo novo. Porque as outras vagas que eu estava tentando era para analista. Assim, por exemplo, teve um que eu fiz Excel. Prova de... Como fala? Que você... Matemática. Depois eu fiz... como fala? Inteligência emocional. Foram 5 etapas. Aqui. Excel, tudo. Porque vaga de analista, é importante falar, a vaga de analista, às vezes, ela é muito maior do que o analista no Brasil. É uma vaga bem específica. Era uma vaga 120 mil ao ano. É uma vaga... tipo uma vaga de especialista. Eu fiz 2 vezes para essa vaga. Eu fui chamada 2 vezes para a mesma vaga. E assim, na primeira eu passei em 3, na segunda eu ainda passei em 5 etapas. Mas não fiquei.
Mas fui chamada também para outras vagas. Assistente administrativo, que também não paga ruim. E aí eu fui entender, porque assistente no Brasil, assistente administrativo no Brasil é uma vaga bem baixa. Aqui não é. Depende da indústria. Mas assim, acho que eu apliquei, pagava 75 anos para quem tá começando no Canadá, não é assistente ruim. administrativa no banco, por exemplo, ela não é uma vaga de entrada. Ela já Isso é uma que eu vaga... comecei a entender, porque eu olhava, e outra coisa, eu fui representante de direção, eu fui gerente de alguns... E aí eu colocava coordenadora. E eu comecei a entender que coordenador aqui... coordenador aqui não é diferente. Eu não sabia de nada disso, porque a gente acha que sabe de tudo. E a gente não dá o devido valor às pessoas que estão dizendo assim, não é assim. Porque você acha que vai colocar e alguém vai lhe ver e vai lhe chamar. E aí eu acho que eu não dei... E aí esse rapaz falou comigo, falou assim, Camila, paga tudo. E ele não é brasileiro, tá? E ele falou assim, você vai conseguir agora. Eu apaguei, foi tudo e botei lá, que eu era só vendedora de shopping. Mas é bom que você ouviu, né? Porque às vezes a gente tem isso e você encontra uma certa resistência. E é o que a Tati falou aqui no início. Você tá tentando, tá dando resultado? Não, então tem uma coisa que tá fazendo errado. O negócio é simples, né, Tati? Você tem que mudar a estratégia. Se não tá dando, é porque você tá fazendo alguma coisa errada. Exatamente. E aí ele falou, Camila, para cada vaga um resumo diferente. Vai ser assim. Para cada vaga, você analisa, monta e manda. É assim que tem que ser. Porque eu queria muito entrar na TJX, porque é uma empresa que você pode ter uma oportunidade gigante de crescer. E assim, no ramo da moda, não necessariamente, quando você olha assim para uma pessoa que fez moda, você só pensa assim, stylist. Eu tenho uma vontade enorme de ser executiva. Assim, sempre tive essa vontade de ser executiva. Para eu chegar a ser executiva, eu tenho que começar por gigantes. Nem que eu comece lá de baixo. E aí foi quando eu comecei e falei assim, não queria, para ser bem honesta, eu não queria shopping, não queria mall. Mas aí eu parei e falei assim, Camila, é isso aí. É uma porta de entrada. Vai ter que começar de algum lugar. Não, e tem muitos lugares que eles valorizam isso. Por exemplo, eu conversei com uma gerente aqui no podcast, senior do TD, e ela falou, Rodrigo, a gente não contrata ninguém de outras empresas para ser gerentino. Eles pegam internamente e vão promovendo. Tem áreas específicas para desenvolver as capacidades, todos os skills que eles precisam. Aí eles querem que essa pessoa comece. Ela foi assim. Ela era gerente de RH no Brasil já. Hoje ela é gerente sênior de recrutamento. Mas ela no Brasil ela era um cargo alto. Ela entrou como clerk, né? Tati me corrigir. É o mais básico que tem, um dos bancos mais básicos. E ela foi crescendo. Ela já tinha, obviamente, cortou algumas etapas e chegou a ser uma de recrutamento. Falou, não adianta que a gente não chama. Acho que grandes empresas canadenses têm esse perfil, né? De fazer com que o funcionário cresça internamente. Internamente. Né? E aí eu falei assim, Camila. E aí minha memória foi lá atrás e eu falei assim, tá faltando humildade. Sabe? Eu sou muito honesta comigo. E assim, eu fiz terapia durante muito tempo. E aí eu comecei a entender assim, coloca a tua sandália da humildade e entende que vai ter que ser assim. É porque o mercado é diferente, né? Isso. Então, a gente tendo essa adaptação, fica muito mais fácil. Eu tenho certeza que agora você vai falar o que mudou depois que você fez as mudanças. Exatamente. Eu fui lá e, por incrível que pareça, essa questão de você ir pessoalmente não muda nada, tá? Então, assim, na área da moda. Eu fiz meu portfólio, eu tenho um projeto lindo sobre mulheres brasileiras imigrantes aqui, muito bonito, inclusive, e sozinha. Tá? Consegui meus patrocínios sozinha, com pessoas que acreditam em mim. E graças a Deus o projeto tá aí, tá rodando. E graças a ele, eu acho que assim, as coisas mudaram muito na minha cabeça. E aí eu levava o portfólio, eu levava tudo meu, tudo, nada. Online. Quando eu mudei o estilo do resumê, aí eu comecei a receber ligação. Por quê? Porque eu fiz moda e eu tinha experiência em vendas. E também porque eu colocava o meu portfólio anexo com as minhas fotos também. Eu vestida e tal. Eu comecei a me vender. Porque, assim, essa história de que... Eu entendo que aqui não tem a foto da pessoa no resumê. Mas a gente tá falando de moda.
É diferente, né? É diferente Outra quando indústria, você vai né? pra uma vaga. É É diferente. diferente. E aí foi quando a Leves me chamou. E aí existe Sales Associate, que é para trabalhar em outlet. E existe a vaga de Stylist, que é para trabalhar em lojas de boutique, que é considerada boutique, que Yorkdale, Eaton Center, essas coisas, elas são diferenciadas. E aí, quando eu fui fazer a entrevista, eu falei assim, é a vaga, é a minha chance. Eu não quero nem saber o que é que eu vou ser. Se me botar para ser estoquista, eu vou. Eu fui assim, com sangue no olho. Minha filha, eu fui assim, ó, eu vou ficar nessa vaga, eu vou. E também assim, não foi fácil não, tá? Ah, é para ser vendedora de loja. O cargo é stylist, mas é vendedora de loja. Mas é mais bonito, mais chique, porque estamos ali no Yorkdale, né? E aí eu falei assim, deve fazer 2 perguntas e tchau. 7 perguntas, 7 etapas, você e outra pessoa. Você pergunta pra ela pergunta pra você, bate bola, um negócio assim, não era fácil não. Aí eu falei assim, nossa, eu saí de lá e falei assim, será que eu fiquei, meu Deus, eu pensei que ia ser fácil. E aí, no mesmo dia eu recebi a job offer, no mesmo dia. E eu chorei muito, parecia que eu tinha feito o gol da final da Copa do Mundo. Aquilo ali, eu tremia, eu chorava, eu não sabia o que fazer. E eu disse assim, parecia que eu era a gerente geral da Levis, executiva principal de venda de lá. E eu disse assim, agora eu entrei. Agora vai. Não, parabéns, é o primeiro passo, né? Agora vai. Começar de Sim. algum lugar, né? Não, Parabéns. entrei, trabalhei em shopping 5 anos, vou lá, esqueci de novo a sandália da humildade. Rapaz, quando eu cheguei naquele shopping, eu falei assim, eu acho que eu não sei inglês, não. É tudo diferente. O estilo até do cliente é diferente. A forma de comprar no Canadá é diferente. Tudo é diferente. A gente não está 100% preparado. É tudo diferente. Até o jeito de te avaliar, o teu feedback é diferente do Brasil. Você entendeu porque eram 7 etapas, né? Exatamente. E assim, no primeiro dia, todos aqueles números daquelas calças, os clientes entravam, você tem a 501, não sei o que lá, 5, não sei quantas, 5, e eu assim, ó, meu Deus, eu cheguei em casa e falei, será que eu vou dar conta, Senhor? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? E o tempo foi passando, eu tô lá 2 meses e alguma coisa, Tá. e eu falei assim, como eu cresci. Logo, assim, eu recebi vários elogios, recebi e-mail de cliente, direto pro Head Office do meu atendimento, recebi big sale, assim, fiz uma venda muito grande, recebi elogios da questão do fitting room, porque como eu sou stylist de verdade, então, assim, essa questão da moda, ela faz parte da minha vida, eu não tô ali só para vender. Então, assim, eu tenho muito know-how da questão de montar look, outfit, essas coisas. Então, assim, isso tudo eu fui entendendo que eu estava aprendendo também. Porque é tudo muito diferente do Brasil. Inclusive a moda. A gente, no Brasil, a gente tem uma moda muito, 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 muito elevada. Aqui não é tanto. Mais minimalista, né? Mas o Yorkdale é um shopping, é um mall que ele tá sempre lotado. Sempre. Então eu tive que aprender até isso, porque como eu trabalhava à noite, vamos lá, você começa a se diminuir. Eu tenho um part-time, eu entro, eu não converso com ninguém, eu faço o meu e vou embora. Eu entro, faço o meu e vou embora. E você vai se diminuindo, você vai entrando dentro de uma caixa onde você pensa que é só aquilo ali. Você ganha dinheiro, ok. Mas aí a tua vida ficou só ali. E ali eu estava num mundo gigante, atendendo várias culturas diferentes, com vários sotaques diferentes, com várias coisas. Então, assim, era um mundo gigantesco. Eu confesso que eu sou uma pessoa que adoro moda, tô sempre em lugares cheios, mas eu parecia uma matuta. Assim, a forma de chamar, assim, bem
assim, colhidinha no começo, porque eu falava assim, meu Deus, será que esse mundo todo... E assim, aquele shopping tem lojas muito grandes, muito, de marcas muito grandes, luxuosas. Então, assim, eu fiquei meio perdida. Pra você ver, eu fiquei meio perdida. E aí, foi quando eu disse assim, eu vou olhar as vagas que estão abertas pro Head Office. E aí eu falei, aí eu entrei numa assim, mas faz muito pouco tempo que eu tô aqui. Será que eu devo? E aí eu fui conversar com a supervisora da loja, que por coincidência é brasileira, um amor de pessoa, me ajudou muito, muito, muito bacana ela. E ela falou, Camila, você pode, você tem know-how para isso, você estudou para isso, só fala com a pessoa certa, que era a gerente da loja e tal. E aí eu fui falar com ela e é nessa etapa que eu tô, porque é época de internship lá. E tem uma vaga que é pra... Eu até tirei foto, que é essa vaga aqui, que eu mandei até meu resumê, que é Intern Market, essa daqui. Que é Fashion Industry, alguma coisa que é dentro da própria Levi's. E aí chegou o grande desafio pra mim, que é justamente as vagas internas. De como eu me portar, de como eu me comportar, para eu também não... Sabe quando você... Eu não podia... Eu fiquei pensando assim, será que eu vou dar um passo muito grande e não é o momento? Mas aí, quando foi hoje, eu conversei com a gerente da loja, ela falou, aplique. Aplique. Você não aplicou ainda, então? Não, apliquei. Ah, você já aplicou? Aplicou hoje? Apliquei. Legal. Ela falou, aplique, eu te desejo toda a sorte do mundo, Camila. Você merece, você estudou muito. E é isso aí. As pessoas precisam crescer. E, assim, essa vaga, ela me dá uma oportunidade de crescer muito grande. Mas, assim, eu não sei se eu apliquei com o resumê certo. Aí é que vem a dúvida, sabe? Porque, assim, eu não tive muito tempo, mas, assim, vão abrir outras vagas também. E eu não sei também como me comportar nessa entrevista. Porque esse mercado, como é diferente para mim, por exemplo, eu tô na loja... vai fazer 3 meses, de 90 dias, né? E aí ela vai me perguntar assim, mas por que uma mudança tão radical, tão rápido? E eu vou poder dizer a verdade? Tipo assim, eu só queria entrar. Assim, a Tati pode me corrigir, mas o que eu faria se fosse você? Antes de aplicar, eu mapearia essa área, veria quem estava lá, tentaria fazer coffee chat com as pessoas que estão na área e com possivelmente a sua hiring manager lá também. Conversar com elas, entendeu? Antes de fazer isso. Porque aí elas já te conheceriam. Aí na hora de aplicar fica mais fácil para você. E você explica, não, tô aqui porque é a oportunidade que eu consegui de entrar, mas meu objetivo sempre foi, as empresas gostam de primeira honestidade e mostrar que você é uma pessoa ambiciosa. Entendeu? Sim, eu acho que ser sincero é sempre o melhor passo. E se você começar a fazer essas conexões internas, começar a descobrir quem que tá lá, quem que trabalha, né? E fazer esse bate-papo que o Rodrigo comentou, eu acho que já ajuda você não ir tão ansiosa para esse momento de entrevista. Você já vai, inclusive, saber como que é o processo, né? Que eu acho que essa é a grande sacada, né, Rodrigo? Já entender um pouco como que é o processo. Por quê? Porque eles já vão ter passado. E eles já vão conseguir te falar e sinalizar como que você se comporta. Porque cada empresa é uma empresa, cada indústria é uma indústria, e nada como você fazer os coffee chats para absorver o que essas pessoas já passaram, vivenciaram, para você já ter o conhecimento e criar seu bloquinho de anotações. Ah, na Levi's é assim. Se for na TJ Maxx é assim. Cada empresa tem ali o seu processo, entendeu? Então, acho que é essa ideia aí do Rodrigo, eu sigo na mesma categoria. Entendi. Porque, assim, o que eu percebo é que muita gente, assim, eles dão muita oportunidade para as pessoas que foram realmente para o college ou universidade aqui, enfim. E muita gente que trabalha nas lojas, elas não foram. Elas não foram. Então, assim, existem as oportunidades de verdade. Então, assim, eu só estava meio receosa por conta do tempo. Mas eu entendi que não... Eu acho que eles estão
levando em consideração o fato de você ter o estudo, né? Isso. Que eu acho que esse é o seu diferencial de estar na loja. E o fato de você já ter passado pela loja já é um grande diferencial, porque você já tem a cultura da empresa, que é geralmente o que eles estão buscando, entendeu? Então, eu acho que se você teve um incentivo interno da sua própria gerente, que é muito difícil acontecer, eu vou ser bem sincera, eu acho que você tá no caminho certo. E eu quis ser bem honesta com ela, porque eu fiquei pensando também, se o RH ligasse para ela e falasse assim, ó, a Camila da sua loja aplicou, e ela não ia saber, e eu ia ficar uma situação bem difícil. Uhum. E aí, por isso que eu segui esses passos, apliquei e tal. Não sei se eu vou me preparar, eu quero me preparar para a entrevista, porque eu acho que eu ainda fico muito nervosa. Uhum. E também eu não acho que seja... como eu te falei, culturalmente é muito diferente e eu não sabia. Eu acho que dessa vez eu vou ficar mais tranquila, porque agora eu já entendi como funciona um pouco do mercado. E você já tá dentro da empresa. Isso. Que é o mais importante. Não vai ser, Isso. tipo, algo novo. Você já sabe como que é a cultura da empresa. O que eles... Então, você já vê, por exemplo, até que tem essa colaboração interna dos seus superiores incentivar você a galgar outras possibilidades. Principalmente a questão de estoque também, que quando eu fiz a entrevista para ser analista lá na oh my God, quase que não sai, TJX, eles me fizeram muitas perguntas sobre estoque. E é muito diferente do Brasil. Então, assim, eu acertei as perguntas de matemática, mas muitas perguntas de estoque eu errei. Mesmo assim, quando balançou, eu passei nessa etapa. Mas agora eu entendi a questão do estoque aqui. Então, assim, aqui também tem as 4 estações. No Brasil não tem. Muita coisa diferente. A rotatividade, a questão do delivery, de tudo. Então, assim, as coisas elas são bem diferentes. Então, assim, realmente eu entendi por que eu batia sempre na trave. Porque eu não tinha a vivência. Eu respondia muito com a minha vivência do Brasil. Aí não casava. É legal você falar isso, que você está falando de estoque, de logística. A gente não pode esquecer de falar que também um dos nossos patrocinadores aqui é a Mello Rock Logística, né? Então, se você quer procurar não só oportunidades de transportes aqui, se você, por exemplo, tem uma empresa, no caso, por exemplo, a Leves, né? Você tem um estoque, se você quer trazer mercadoria do Brasil para o Canadá, a Mello Rock ela é especializada nesse tipo de coisa, tem armazéns no Canadá inteiro. Se você, por acaso, está mudando do Brasil para o Canadá ou do Canadá do Brasil, ela também faz a sua mudança. E, então, entre em contato. A Mello Rock já está há mais de 30 anos no mercado com essas soluções de logística, de estoque, de transporte, de carga, qualquer coisa relacionada à logística, praticamente a Mello Rock faz, né? A empresa do Arnold Mello e do Peter Rock, né? Um grande abraço para eles, meus grandes amigos. Vamos continuar então. Então, beleza. Então, voltando para cá, essa parte de estoque é bem diferente. Realmente as estações realmente falam. Eu trabalho numa empresa de manufacturing, eu sei que são 2 empresas, né? Uma no inverno e a outra no verão, porque os procedimentos completamente mudam. E como que você fez para superar isso, nessas diferenças? Ou você não precisou? Eu gosto muito de estudar. Então, assim, eu aprendi com meu pai desde cedo a ler muito notícia, jornal, assistir tudo que eu posso. Então, assim, eu não uso só o Instagram para ver coisas de qualquer coisa. Então, assim, eu gosto... Entretenimento no geral. Entretenimento no geral. Eu gosto muito, muito de verdade de estudar. Então, assim, como a Leves, você tem um lab todo dia, você tem que estudar todos os dias. Então, assim, eu comecei a estudar, tipo assim, se é pra eu fazer 10, eu fazia 20. Então, tipo assim, eu comecei a tirar foto daquilo que eu estudava. Eu chegava na loja e eu começava a ver as diferenças das calças. Por exemplo, o cliente na primeira semana chegava pra mim e falava assim, qual é a diferença da 501 Original e a 501 Nights? E eu não sabia. E aí eu falei assim, eu vou saber. Porque eu não vou passar mais por isso. Eles não te deram treinamento?
Então, Ou foi, se vira. Acontece também, o famoso TVM, né? então Eu te vira uma minha empresa, foi assim, inclusive. é assim mesmo. É assim, ó, toma que o filho é teu. Tem os labs que você tem que fazer online todos os dias, e que ensina muito, mas você não memoriza tudo, né? É impossível você memorizar tudo. Então, assim, eu ficava muito perdida. E eu notava que isso você transmite para o cliente uma inexperiência que não é legal. Então, se eu precisava fazer alguma coisa. Então, assim, hoje eu já não me perco mais na loja de forma nenhuma. Então, assim, eu já sei as diferenças dos estilos e já sei o que tem mais ou menos no estoque, o que não tem, o que é que tá inbound, o que não tá. E eu já consigo me localizar. Foi terrível os primeiros 15 dias. Então, a gente só consegue se destacar se a gente estuda. Então, se eu chego em casa, olho pro lab e faço assim, vou fazer de qualquer jeito. Não, eu tinha que fazer, eu preciso dar o meu melhor. Então, assim, outra coisa, visual, o meu visual. Então, assim, eu me importo, eu não vou de qualquer jeito trabalhar. De forma nenhuma. Então, assim, eu procuro comprar as coisas da loja. Eu tenho desconto, lógico, claro. Isso que eu ia te perguntar, eu achei que eles forneciam, não. Você tem que pagar, então, né? Você tem... Quando você entra, você tem direito a um valor X. E aí dá pra comprar, tipo, 2 calças e 2 blusas. É dado. E depois você tem 60% de desconto. Nossa, não é bom? Não dá mal. E eles também têm um núcleo que ajuda muitos funcionários. É uma empresa muito grande, então, assim, tem muitos benefícios, tem muitas coisas. Para quem trabalha na loja, inicialmente, não tem tanto benefício, mas com o tempo você vai adquirindo. E, assim, a maioria das pessoas que estão lá estão há muito tempo. Isso é um padrão, mas vamos voltar um pouquinho, então. Então, vamos lá. Você já está decidida, né? Está dentro dela, já tem uma oportunidade legal. Tá buscando essas dicas para você conseguir ascender para esse caso, Isso. né? Tem alguma coisa a mais, Tati, além dessas... O que ela poderia fazer? O seu objetivo é continuar lá e só... Isso. E crescer. E crescer. Eu acho que, reforçando isso que o Rodrigo pontuou, é você tentar se conectar com essas pessoas, né? Tentar entender quem são as pessoas que já passaram pelas mesmas vagas, posições que você está aplicando, e tentar fazer essas conexões. Eu não sei se, geralmente, algumas empresas têm um pool interno que você consegue se conectar e saber quem trabalha em cada área. Eu não sei se eles têm isso. Tem no aplicativo. Eu Perfeito. consigo no... E aí eu acho que se conectar com essas pessoas, entender um pouco, até pra... E mais pra... No Workday, que eu acho que todo mundo usa. Sim, tem tudo. Tem tudo. Tem o organograma todo lá. Então, a ideia seria você conectar com essas pessoas mais, assim, curiosa. Tipo, como que é a rotina, né? Porque se você quer crescer na empresa, qual que é a rota para crescer na empresa? Eu vou para essa vaga, mas essa vaga vai me levar para onde eu quero? Talvez não vá levar agora, mas essa vaga já vai te trazer um alívio para sair da loja, sair do retail e ir pro head office, certo? Tá, mas aí eu peguei essa vaga, mas para atingir o meu objetivo de executiva, eu continuo aqui ou talvez tenho que ir para outra direção? Entender um pouco o que a empresa pode te oferecer no quesito de plano de carreira, né, Rodrigo? E com base nisso, conversar com pessoas, porque elas vão te falar assim, tá... Porque o que aconteceu na sua carreira é que muitas vezes você foi para coisas que você fala assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? E se você conversa com as pessoas, você vai ter um pouco desse feeling já. Será que eu vou me dar bem nessa área ou talvez eu tenha que ir para outra vaga, para outra direção? E aí você vai se sentindo mais segura. É como se você vai Agora você vai fazer um processo mais suave. Você não vai passar por tanto perrengue. Você vai coletar as informações que as pessoas vão te passar e com base nessas informações você vai fazer a sua tomada de decisão. Para onde que eu vou? Vou para esse lado ou para esse lado? Porque às vezes a gente pensa muito na ascensão vertical e as empresas elas também dão ascensões laterais, que você pode se tornar uma especialista. Você pode se tornar uma especialista numa área, você... Não quer dizer que você não vai ter um salário maior, você só não vai ter uma ascensão de direção. Tem gente que não quer ser líder, tem gente que não quer. E às vezes algumas posições de liderança aqui no Canadá, elas não significam que você vai ter um time. Você pode ter um cargo de liderança, mas não quer dizer que você vai ter um time. Então, alinhar essas expectativas aí para os próximos passos da sua carreira.
Certo, entendi. Você, lá, você tem o Teams? O pessoal usa o Teams lá no... Hoje, sim, eu não tenho, mas hoje teve um treinamento de internship para explicar um pouco de como seria. E só que eu estava na loja, só que eu fui inteligente, né? Eu não estava conseguindo, aí eu entrei para dizer que eu estava lá. Falei oi. E aí eu tirei print do que eles estavam pedindo para colocar no resumê. E uma das coisas é que você tem que ter um projeto próprio, que você especifique sobre o seu projeto. E eu falei assim, eu não acredito que eu tenho meu projeto. Eu falei, ai, Senhor, eu acho que as coisas estão acontecendo. Eu acho que é isso. Quando eu tava muito, nada acontecia. Eu acho que quando eu falei assim, calma, Camila, as coisas foram... E eu fui assim, vai acontecer. E, assim, por incrível que pareça, eu conversei com muitos classmates meus do college e a maioria não conseguiram nem entrevista. Assim, eu não tô falando... Eu tô falando da realidade do Canadá, porque eu passei 8 meses para conseguir entrar na loja do shopping. 8 meses, tentando todos os dias. Não, eu te perguntei especificamente pelo Teams, porque você pode ir pelo Workday para descobrir o nome da pessoa. Aí você tem pode o nome da pessoa que tá responsável por essa vaga. Perfeito. Ou você pode mandar um e-mail, se você achar menos, ou mandar pelo... Depende... Você tem que sentir a empresa, né? Isso. Tem gente que não gosta muito de ser chamado no Teams se você não tem tanta intimidade. Então, toma um pouco de cuidado. Talvez seja melhor mandar um e-mail, né? Mas... Eu acho que meu questionamento maior hoje aqui é justamente isso. Até onde eu posso ir? Porque, assim, no Brasil... Pra mim, muito tranquilo. Eu mandar um e-mail, oi, tudo bem? Eu trabalho aqui e eu vi que tinha essa vaga. Você já estava almoçando com a pessoa no Brasil. Aqui tem que tomar um certo cuidado. Aqui, eu fui assim, ó, pisando em ovos. Eu falei assim, meu Deus, essa vaga é minha. Essa vaga, assim, parece comigo. Ela é um passo que eu preciso dar para ir galgando as minhas coisas. Assim, quando eu vi as especificações da vaga, eu falei, nossa, eu tenho tudo isso. E assim, meu olho brilhou. Eu falei assim, Camila, calma. Aí eu fui, perguntei à supervisora primeiro o que é que ela achava, porque ela tá lá há um ano já. E aí ela falou assim pra mim, aplica, mas fala pra gerente. Aí eu falei, se ela tá dizendo pra falar pra gerente, eu escuto muitas pessoas que têm experiência. Não, você fez certinho. Eu escuto muitos mais velhos, as pessoas que têm experiência, eu faço muito isso. Então, assim, eu falei, eu vou por esse caminho. Aí eu já cheguei até lá, assim, até a gerente, né? Aí eu falei, agora? Eu tomaria um pouco de cuidado em vez de você ir direto na gerente da vaga, porque tem pessoas que não gostam disso, principalmente sendo hiring manager. Eu falaria primeiro com quem reporta para ela, o time de baixo dela. Porque são pessoas que já foram selecionadas por ela, talvez não, mas podem ter sido selecionadas por ela ou passaram algum processo seletivo parecido. Eu conversaria primeiro com essa galera que está embaixo para justamente sentir como que é a hiring manager, como que ela é, o que ela espera de mim. Você acha que é legal eu fazer esse approach direto para ver? Tenta mapear um pouquinho antes de ir direto na fonte. Eu penso ao contrário. Eu acho assim, o não você já tem. Se você não for lá, e eu acho que hoje, a pessoa que tem iniciativa, eu adoro quando a pessoa tem iniciativa, porque eu quero alguém que tem iniciativa no meu time. Por quê? Porque eu não quero contratar alguém que vai ficar esperando. Então, assim, eu vejo um lado positivo de... Se você já tem o contato e puder mandar um e-mail se apresentando, falando um pouco de você, que você já aplicou pra vaga, eu super falo, vai e pergunta, porque... Você pode ser ignorada, ela pode não gostar, tem várias coisas que podem acontecer. Mas se você não fizer também, você não vai saber. É verdade. E gostei dele, é verdade que a Tati falou. E um impede o outro. Você pode tentar a primeira, se não der, você faz o outro, né? É verdade. Eu costumo falar, e eu tenho umas mentoradas que falam assim, Tati, a sua voz sempre tá na minha cabeça. O não você já tem, o não você já tem. Então eu vou lá e faço. Porque às vezes a gente fica pondo tanto empecilho que a gente se desencoraja. Mas você fica... É aquilo que eu te falei. O medo, ele faz parte da tua vida um pouco aqui, assim, no Canadá, porque é tudo muito novo. Sim. Então, assim, não existia esse medo pra mim no Brasil. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui trabalhar no shopping, eu queria muito ir para um bloco de carnaval e minha mãe falou, não dou o dinheiro. Eu peguei uma pasta com, sei lá, 30 currículos, fui no shopping, fui de loja em loja. Eu quero trabalhar aqui, eu quero trabalhar aqui, eu quero trabalhar aqui, e comecei a trabalhar. Aqui, para eu entrar dentro de uma loja para perguntar assim, posso deixar o meu resumê? Parecia que eu ia morrer.
E era aquele um medo. Eu falei, Camila, o que é isso? E aqui seria de boa, porque o jeito clássico de canadense fazer isso, eu tenho amigos que nunca aplicaram online em canadense, eles vão no lugar, independente do tamanho da empresa, eles vão lá, batem e entregam o currículo, né? Aí, culturalmente, eu fiquei assim, meu Deus, você sabe, entro ou não entro? Muitas vezes eu ia na frente do lugar com tudo meu portfólio, e eu ficava assim, ó. É porque, na verdade, o que acontece é que muitas vezes você já tá naquele processo, já tá recebendo não, você já tá aquele tempo procurando. E isso começa, automaticamente, você fala assim, será que eu ainda sou capaz? Você se entra em dúvida. Exato. Você se entra em dúvida e você fala assim, nossa, vai ser mais lugar que eu vou ser rejeitada, que ninguém vai me olhar. E aí você já nem quer dar o primeiro passo. Então, acaba sendo uma sucessão de acúmulo de coisas negativas que acabam te impedindo. Mas não é porque você não é boa, não é porque você não é profissional. É porque envolve toda uma parte psicológica, né? Desde lá de quando você chegou no Canadá, desde quantas coisas você passou e a gente vai acumulando, né? Eu falo que é o acúmulo dos traumas do imigrante. E aí chega um momento que a gente fala assim, será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Então, assim... Você duvida do seu inglês, você duvida da sua capacidade de tarefas simples... Porque no final, a gente no Brasil estuda diversas coisas, né? Então, assim, às vezes eu vejo que em certos momentos a gente tá um pouco à frente. Em certos... em várias coisas. Em vários momentos. Vários. Por exemplo, atendimento ao cliente é uma coisa que a gente tá muito à frente. Eles mandam fax, só pra falar. Eles mandam fax até hoje. Então, cheque, é verdade, cheque. Então, e começa por aí. Eu acho que você começa a entrar exatamente nisso, numa negação muito grande e isso te paralisa. E eu acho que é engraçado que parece que uma mensagem no Facebook foi uma coisa que, tipo assim... me fez repensar, porque eu recebi tanta mensagem de carinho de pessoas, nenhum foi brasileiro, a maioria foi canadense, e que ligaram pra mim, eu posso ligar, você pode me dar seu número, eu recebi, sei lá, umas 9 ligações de pessoas querendo me ajudar, e dizendo assim, Camila, tá difícil até pra gente. Então, comecei a entender que também não era... Não era seu, não era pessoal, né? Porque eu comecei a achar... Eu coloquei na minha mente que era muito pessoal e que era muito Camila. Eu não estava conseguindo. E aí, eu comecei a ler. E aí, vi a questão também da questão econômica. A questão econômica, a questão dos empregos também daqui, né? Das vagas. Essa síndrome do vira-lata é um negócio que afeta todo mundo. E a gente tem que colocar na cabeça que não acontece. Eu acho que a Tati pode até falar isso, né? Pelo menos nos meus voluntariados de mentor, eu vejo que, assim, são 10 sessões dos que eu fazia normalmente. 5 são técnicas, as outras 5 eu sou psicólogo. Muda a função. Porque justamente é isso, incentivar, né? A parte de incentivar, a parte de fazer a pessoa ter autoestima de volta, porque às vezes a pessoa ela perdeu a autoestima, ela já nem acredita mais que ela tem a possibilidade de um dia voltar a atuar em algo que nem você falou assim, eu quero usar o meu cérebro, né? Então, assim, é todo um trabalho... imigrar um luto, né? Então, quando a gente chega aqui, a gente passa por esse luto. E cada um passa de um jeito. E teve a pandemia. A gente tá falando de algo que aconteceu há 6 anos atrás, mas que tem impacto até hoje na questão psicológica. Então, tudo isso vai acumulando, né? Como eu falei, é um acúmulo de traumas. E a gente tem que trabalhar isso de uma forma que a gente fique suave pra gente seguir em frente. E ontem, por sinal, eu vi essa imagem no LinkedIn de uma pessoa que é do retail, e eu falei assim, aquilo me chamou muita atenção, canadense, tipo assim, a imagem é, tipo assim, muito forte, e eu falei assim, não é só comigo, não é... Não, são muitos nãos pra você ouvir um sim, mas muitos nãos. Eu tenho no meu e-mail, fácil, mais de 2.000 rejeições, fácil, sem me esforçar. Sim. Se eu procurar, vai ter 2.000 rejeições ali de aplicações. É porque... quando você decidiu procurar também, foi no momento mais desafiador econômico. Exato. Né? Então, assim, e aí a gente acha que, não, peraí. E aí você tá concorrendo com quem tá buscando, você tá concorrendo com quem tá trabalhando, porque às vezes a pessoa quer sair só pra ganhar mais, né? Então, aquele $1 a mais, então você tá concorrendo, é o dobro da concorrência. O dobro da concorrência. Né? E aí você vê, puxa, mas é uma vaga no shopping e eu tô passando por 7 etapas, né? Então, é uma coisa que é muito complexo, né? Mas parabéns, você Obrigada. conseguiu. E a sua história é maravilhosa. Eu tenho certeza que é só o início dela. Eu espero. Depois, vamos fazer um compromisso aqui. Depois que você conseguir sua posição, você volta aqui. Pra contar pra gente, né? Vai contar pra gente contar como a gente quer saber a parte 2, né, Rodrigo? Com certeza.
Tati, mas antes de você ter algum comentário, não sei, do LinkedIn que você queira fazer, ou do resumê, ou por enquanto... Eu acho que não, porque ela tá tão focada agora ela já entrou, né? Ela já entrou, então agora é seguir essa parte mais da parte de networking, essa parte específica que eu acho que vai ajudar a orientá-la. Foi muito legal ter vindo aqui, muito legal, porque assim, eu tava receosa, tipo assim, até onde eu posso ir pra não ficar tão assim, tipo assim, chegou agora, já quer sentar na janela, aquela velha história da gente, né? Tipo assim, chegou agora e já, a menina não tem nem 3 meses, já quer aplicar, já quer mudar a vida, e assim, e eu tava meio assim, assustada, será que eu faço, será que eu não faço? Eu acho que o resume bem foi o que a Tati falou, se eu sou gerente de apoio, não tem o céu limite. Exatamente. Se ela tivesse falado alguma restrição, mas ela te deu todo o apoio. E, pessoal, antes, eu não posso esquecer também, antes da gente encerrar, né? A gente também tem um apoio, hoje a gente tem uma dica para vocês, né? Principalmente agora que mudou a legislação bastante no Brasil, né? Inclusive, eu fui hoje no consulado brasileiro porque eu tive que fazer o passaporte dos meus filhos. E mudou algumas coisas. Então, se você não tem tempo para ir no consulado, né? Hoje eu tive, mas tem gente que não tem, que é muito ocupada, né? Tem determinadas atribuições, enfim, você está fazendo college, muita coisa que não acontece. A nossa dica é a BRS Management Solutions, que é uma empresa que faz toda essa parte, né, de procuração, renovação de passaporte, cidadania brasileira, faz a portuguesa também, regularização, inscrição de CPF, título, documento, todas as coisas consulares burocráticas que você teria que fazer, ela faz para você. Então, é uma grande apoio. Também tem a parte de contabilidade, gestão financeira para pequenas empresas também. E aproveitando, né, para grandes empresas ou também para pequenas, para pessoas físicas, a nossa dica é sempre a MB Tax Solutions. Se você está aqui no Canadá, você precisa fazer o seu imposto de renda, ou se você quer abrir uma empresa, você quer declarar seus impostos de forma correta, ou quer ter uma assessoria contábil, né? Você tem dinheiro no Brasil, imóveis no Canadá, aqui que eu vou fazer, dou saída fiscal, não dou. Tem muitas discussões acontecendo, né, recentemente sobre saída fiscal do Brasil, uma coisa meio nebulosa, então entre em contato com o Edgar da MB Tax Solutions, eles vão te ajudar da melhor forma possível. Encerrando aqui, queria agradecer novamente a Tati, né? A Tati é a figurinha carimbada. Eu adoro a Tati quando ela vem aqui. É muito legal, ela tá antenada, ela tem milhares de mentores. Então, você que tá procurando emprego, ela tem uma assessoria dela também. A Tati eu vou até deixar, Tati, você fala. Fala pro pessoal aí seus serviços, o que a galera espera, como que você ajuda, né, a comunidade brasileira, não só brasileira, enfim. Sim, eu tenho ajudado com a parte tanto do currículo, né, ajudar a pessoa a montar o currículo, tem a parte também do LinkedIn, preparação para entrevista, às vezes a pessoa está buscando aí uma orientação, que está fazendo uma transição de carreira, não sabe como que vai fazer essa transição, o que precisa entender, ter mais clareza. Se tem a parte de networking, que a pessoa também tem dificuldade e quer saber como fazer networking, então eu consigo ajudar aí com todo esse suporte. Legal. Então, uma coisa legal que eu acho que a gente não comentou também, é interessante, né? Inclusive, a gente estava conversando aqui em off, eu achei muito interessante, porque o sobrenome da Camila é Salles. E aqui eles têm como sales, né? Até a gente, caramba, que interessante. São, até essas coisinhas, né? Isso. São pequenos detalhes que eu precisei mudar. E, inclusive, eu fiz um projeto muito bacana e mostrei para minha professora do college, e ela falou assim, Camila, deixa eu te dizer uma coisa, você precisa expandir a sua mente. Assim, eu entendo, a comunidade brasileira, a gente às vezes é muito apegado a isso tudo, e ela falou assim pra mim, o Canadá é um mundo gigante de possibilidades, e aquilo me chamou muita atenção, porque ela falou assim, esse teu projeto, ele tem ele é gigantesco, Camila, mas quando você pensa dentro de um espaço muito pequeno, ele fica pequeno. E aí é uma besteira, um nome. E aí foi quando eu percebi também, assim, que existem milhões de possibilidades aqui no Canadá. E às vezes a gente fica preso só em um lugar, achando... Eu adorei o que Tati falou, eu realmente adorei, que ela falou que é preso em si, né? Alguma coisa assim. A gente fica muito preso em si mesmo, por algum motivo. E eu convido a todo mundo, assim, a tentar. Eu sei como é árduo esse caminho de college PGWP, e eu só queria falar para as pessoas, não desistam, porque
chega a sua hora. Ela demora às vezes, mas ela vai chegar. Não desista do que você veio fazer aqui, realmente. Show de bola, pessoal. Que legal. Bate-papos muito legais. Agradecer de novo a Tati, agradecer a Camila. Obrigado. E aguardem, o episódio 200 em breve vai pro ar. Estamos preparando um vídeo bem legal, com muita coisa falando dessa trajetória, dessa dificuldade, coisas que mudaram na imigração, com uma parte também humorística, engraçada. Deixar um episódio não tão pesado, leve. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.